Uma semana maluca, e assim começamos mais um giro semanal. Mas aquele pedido tradicional antes de irmos aí para os destaques. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. O que parecia ser uma semana fraca por conta de dois feriados, acabou sendo uma semana marcada por medo e volatilidade. Na segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, então isso tirou a liquidez de todos os mercados. E na terça-feira foi feriado aqui no Brasil, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, e aí que os problemas começaram. Já havia uma tensão política muito grande aqui no Brasil e também expectativas com relação aos protestos marcados para o dia 7 de setembro. E nesses protestos, uma declaração do Bolsonaro acabou jogando essas tensões políticas lá no teto. Essa declaração foi mais um capítulo da briga entre executivo e judiciário, e o objetivo desse vídeo não é falar quem está certo ou quem está errado, é só mostrar o que aconteceu na parte econômica. Mas com tantas confusões, o Ibovespa encerrou mais uma semana em queda, isso já está virando quase que rotina. Dessa vez, a queda foi de 2,26% aos 114.285 pontos, e o dólar avançou 1,6% a R$ 5,26. Na quinta-feira, o ex-presidente Michel Temer foi a Brasília, ele e o Bolsonaro fizeram ali uma carta de paz e isso abaixou um pouco esse lado político no Brasil, mas ainda não está 100% tranquilo. E nesses momentos, algumas pessoas entram em desespero e querem sair vendendo tudo. Eu não acho que isso seja um motivo para você vender os seus ativos, por mais difícil que seja, é preciso ter sangue frio. Inclusive, eu acho que isso foi só uma prévia do que deveremos ver em 2022 com as eleições. Eu vou deixar aqui embaixo até um relatório gratuito falando um pouco disso, se você deve vender ou não as suas ações só por esse lado político. Só uma coisa aqui antes de irmos para os outros destaques. Essa carta do Bolsonaro deu uma baixada na poeira, mas eu ainda acredito que poderemos ter surpresas ao longo das próximas semanas. Além de Brasília, nós tivemos notícias negativas com relação à inflação. Nessa semana foi divulgado o IPCA de agosto e ele avançou 0,87%. O esperado era 0,7% e o teto das projeções ia até 0,85%. O resultado final estourou todas as possibilidades. E com isso, o índice passou a acumular 9,68% em 12 meses. Após esse resultado, o real bateu um novo recorde, um recorde de desvalorização. A desvalorização do real desde 1994 já chega a 85,41%. Isso significa que o real compra R$ 14,59, comparado com R$ 100 de 1994. Ao longo desses 27 anos de Plano Real, a inflação já acumula mais de 585%. É muita coisa. É por isso que é muito importante uma exposição do seu patrimônio em dólar. E esse negócio de guardar dinheiro em casa, debaixo do colchão, seja lá onde for, é totalmente fora de cogitação. E após esse resultado do IPCA, começou a revisão das projeções. Já tem banco falando que a Selic deve encerrar 2021 em no mínimo 8%. O Boletim Focus dessa semana já tinha elevado as expectativas para o IPCA, mas como o relatório foi divulgado na segunda-feira, ele acabou não levando em consideração esse último resultado da inflação oficial no Brasil. A XP divulgou um relatório pós-resultado de IPCA e revisando a projeção para 8,4% em 2021. Além do IPCA, tivemos as vendas no varejo, que avançaram 1,2%, isso foi acima do esperado, que era de 0,7%. No cenário externo, continua ali o receio com relação à variante Delta e a redução de estímulos. Na Europa, o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros no campo negativo e disse que vai fazer uma redução gradual dos estímulos. Atualmente, o Banco Central Europeu está injetando 80 bilhões de euros por mês. Eu deixei aqui para o final as criptomoedas, por último, mas não menos importante, e essa semana não foi legal para as criptomoedas. Dessa tabela aí, a única que se salvou foi Solana, o resto tudo em queda. Mas, na terça-feira, dia 7 de setembro,
Foi um dia histórico para o Bitcoin. El Salvador botou em prática o início das negociações com a criptomoeda. Atualmente, El Salvador não tem uma moeda própria, eles utilizavam o dólar e agora adotaram o Bitcoin. Teve alguns problemas ali com relação às carteiras, mas isso é completamente aceitável, é um sistema novo que vai aí sendo adaptado ao longo do tempo com o uso. Bom, e esse foi o Giro Econômico dessa semana. Uma semana mais curta, marcada aí por 2 feriados, mas o pouco tempo que sobrou foi bem agitado. Se você ficou com alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!